ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Esse tema, para esse estudo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que é o que eu usei para montar o estudo de hoje. Esse capítulo tem 26 itens. Do item 1º ao item 17, ele fala sobre o binômio ressurreição e reencarnação. Do 18 ao 23, ele fala sobre a encarnação, a reencarnação e os laços familiares. Tem que economizar o espaço. Do 24 ao 26 são as instruções dos espíritos. Até aqui é Kardec escrevendo. Daqui para frente são os espíritos se comunicando através de um médium ou de uma médium. Então o item 24, ficou horrível no 4, são os limites da encarnação. O 25 e o 26, o 25 é uma instrução dos espíritos e o 26 é uma nota que o Kardec fez a esse tema, que é a necessidade da encarnação. Esses 4 temas que a gente vai abordar hoje, é bastante coisa, cada um. No tempo que nós temos, não dá para abordar tudo, nem profundamente tudo, então do que eu vi, eu vou trazer os temas que mais me chamaram a atenção, que eu acho de maior relevância para mim. Então, se vocês ouvirem qualquer outra pessoa falar desse tema, pode abordar coisas que não foram abordadas, ou vice-versa, ou eu abordei coisa que a pessoa não vai falar. Então, como eu tenho pouco tempo, eu trouxe algumas coisas que eu acho interessante de ser trazido. Primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o nome já diz, ele usa passagens evangélicas, ou seja, dos evangelhos, 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, e também de algumas epístolas paulinas, não é só os 4 evangelhos. Mas o que ele faz? Ele inicia sempre com uma leitura do Evangelho. Então, ele inicia o item 1 com 3 passagens. Mateus, trouxe Paulo, 16, capítulo 13 ao 17. Marcos,
capítulo 6, versículos 14 ao 16, e Evangelho de Mateus novamente, capítulo 17, versículos do 10 ao 13. Por que eu estou usando esse tempo inicial para falar isso aqui? Porque, como eu falei, não vou conseguir abordar tudo. Então, eu dou isso aqui para vocês depois irem ler. Para depois vocês irem ler o que eu estou falando, os temas que eu abordei, se vocês concordam comigo, se vocês têm outro entendimento. Eu estou aqui para trazer o meu entendimento do que eu vivo na doutrina. Tem pessoas que têm outros entendimentos, buscam outros pontos, por isso que a Lídia sempre fala, é melhor estudar em grupo, justamente por causa disso, porque o que me chama a atenção pode ser diferente para você. O que me passou mais despercebido pode ser um ponto muito bom para você, o que eu não vou dar tanta importância. Então, isso aqui eu trouxe para a gente, que a gente vai ler também, pelo menos as partes evangélicas, e também para depois vocês procurarem na literatura, tudo direitinho para ler, o que vocês entenderam. Talvez eu tenha facilitado, talvez não. Mas aí, tá aí, tudo direitinho, o que a gente vai fazer hoje. Então vamos lá. O tema é, não se pode, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Até então, não tem grandes dificuldades no tema. Ninguém poderá ver o reino de Deus. Ninguém, todo mundo sabe o que é. Ninguém, nenhuma pessoa poderá ver o poder no futuro. Ver é ver mesmo, verbo, observar. Agora, reino de Deus é um negócio complicado. O que é reino de Deus? Você está falando que ninguém poderá ver, mas não é estar, participar, o verbo nem isso, é ver. O reino de Deus. Então eu fui procurar na literatura espírita uma explicação para o conceito reino de Deus. O que quer dizer reino de Deus? Reino de Deus é tudo que Deus criou? O reino de Deus não é isso? Reino dos céus é a mesma coisa? Que ora a literatura fala de reino de Deus, ora do reino dos céus, e me pareceu serem sinônimos muitas vezes. Então eu fui procurar e eu usei o volume 4 dos Evangelhos do Jean-Baptiste Cousteau, e ele fala sobre o reino de Deus. Ele fala o seguinte: o reino de Deus é a perfeição moral humana, é a imensidade na virtude, é a união das almas purificadas, pelo renascimento, no cadinho das vidas sucessivas e progressivas, a princípio expiatórias e, por fim, que conduzem à perfeição sideral. Então, o que é o reino de Deus? É quando, após sucessivas encarnações, e esse é o tema que a gente está abordando, que o Rustaine explica aqui, que em princípio, ou seja, as encarnações iniciais do espírito tem uma questão expiatória, ou seja, você ou tentar corrigir um ato que saiu da lei de Deus, ou você passar por uma dificuldade para aprender alguma coisa com ela, independente se você já ter feito, cometido algum desvio da lei ou não. A expiação, no sentido mais amplo que a gente costuma usar, o espírito costuma usar, quando a gente fala principalmente do nível que a gente está aqui, que é um planeta de provas e expiação, então você faz uma diferença, que provas é algo que você vai ter que passar só para aprendizado, independente de você já ter passado por aquilo ou não. Expiação é você passou pela prova, não se deu muito bem, então você vai ser provado novamente para ver
se você consegue fazer aquilo ali. Nesse sentido, a expiação tem um tom mais lato sensu, porque expiação pode ser tudo nesse momento. Porque a encarnação, e a gente vai ver isso mais para frente, a encarnação é a obrigação de todo espírito. O espírito é criado e ele é imaterial. Só que ele precisa agir na matéria, porque a função do espírito é ajudar Deus na criação. Deus cria e Deus age na matéria por meio de nós, espíritos, e a gente precisa fazer isso. Então, como é que a gente faz isso? Através da encarnação. Então, nas encarnações iniciais, é prova a expiação, você precisa aprender a fazer. Se você não aprendeu naquele momento, você vai aprender de uma outra maneira depois. E nas encarnações mais evoluídas, como ele bota aqui o termo por fim, e a gente vai entender por que ele usou o termo por fim, essas encarnações são gloriosas, que conduzem à perfeição sideral. Então, o reino de Deus é quando você chega nessa perfeição. Quando a sua encarnação, quando o fato de você estar agindo na matéria, da maneira que você consegue fazer aquilo tudo perfeitamente. Tudo que você deve fazer, você tem potência, habilidade e conhecimento para fazer. Isso é o reino de Deus. Ou seja, o final do nosso caminho encarnatório, não do caminho do Espírito, porque o Espírito não deixa de existir. A partir do momento que ele existe, ele não inexiste em nenhum outro momento. Então, até o final da nossa encarnação, que esse é o tema que a gente está abordando, esse é o reino de Deus. Ou seja, você não vai conseguir ver, você não vai conseguir alcançar, você não vai conseguir entender o reino de Deus, ou seja, essa perfeição do Espírito, se você não nascer de novo. E não nascer de novo aqui, Kardec está trabalhando nesses primeiros 17 itens, ou seja, é bastante coisa que ele trabalha, principalmente com essas 3 passagens bíblicas aqui. Eu não usei para ler para vocês o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu prefiro usar o Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, porque eu gosto de trabalhar com ele, tem nota explicativa, eu uso bastante. Então, só que não é o Novo Testamento completo, são só os 4 Evangelhos, mais os Atos dos Apóstolos. Então, eu preferi usar por aqui porque eu acho melhor, e os 2 eu prefiro usar isso. Então, vou ler rapidinho, só para vocês terem ciência mais ou menos de por que Kardec usou esses 3 versículos. Então, primeiro, capítulo 16 de Mateus, é uma revelação que Jesus faz a Pedro. Capítulo 16, versículo 13. Chegando às partes de Cesareia de Filipe é uma cidade, hoje não é mais uma cidade, é um sítio arqueológico, mais ou menos Israel e Síria, ali naquela fronteira. E Cesareia de Filipe era uma cidade extremamente importante. Quem criou foi Herodes o Grande, o pai do Herodes Antipas, que tem mais relevância na vida de Jesus, porque era ele um dos não era monarca, eram tetrarcas, né? Eram 4. Então, assim, era um dos caras que mandava ali. E quem construiu essa cidade, porque ali naquela região, o Império Romano, ele tinha uma capital ali, e o nome da capital se chamava Cesareia. E Herodes o Grande fez outra Cesareia, em homenagem a outro imperador. E ele construiu, mas só que quem realmente governou ali por primeira vez foi um dos filhos do Herodes, chamava-se Herodes Filipe. Por isso que o nome é Cesareia de Filipe, a cidade, que não é Cesareia, que era a capital romana então ali. Jesus perguntava aos seus discípulos dizendo: que dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, o que estão dizendo de mim?
Eles disseram, uns que era João Batista. Nesse momento, João Batista já tinha sido apreendido e morto por Herodes. Herodes Antipas aí. Outros, que és Elias. Elias, um dos profetas da religião judaica. E outros que é Jeremias, ou um outro dos profetas. Disse-lhes Jesus para quem estava ali, os apóstolos, e vós, que dizes que eu sou? Em resposta, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus que vive. Jesus, em resposta, fala, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que estás no céu. Então, Pedro, naquele momento, quando respondeu que ele é Cristo, Filho do Deus que vive, Jesus falou, é isso que eu sou. Não foi o que você está vendo aqui na matéria que te revelou, foi o que a nossa leitura falou. Você vai participar de estudo, de palestra, mas se você não tiver alguma coisa que te impulsione a estar ali, a você querer entender, a você querer fazer, não vai adiantar, são letras mortas. Né? Então é isso que Jesus acabou dizendo também, olha só, não é porque você está me seguindo e você está vendo as curas que eu estou fazendo, que você acha que é isso, é alguma coisa maior do que isso, é o seu sentimento, é o que ele diz aqui, uma revelação divina. É mais do que só olhar, porque muitos viram as curas de Jesus, mas nem todos fizeram o que Pedro fez. Então, mais ou menos por aí. Ele usou aí até o 17 para falar disso. Quem eu sou? Sou Elias? Sou João Batista? Sou algum outro profeta? Falou, não, sou o Cristo. Depois, capítulo 17 de Marcos, versículo 10, mais os discípulos interrogaram Jesus, dizendo, então, por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Em resposta, disse Jesus, Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem está na eminência de padecer sob as mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes tinha falado a respeito de João Batista. Então, quando foi perguntado, mas os profetas, a tradição judaica diz que Elias vai voltar. Aí ele falou, ele não vai voltar, já voltou. E vocês fizeram o que quiseram dele. O Estado, a religião ali na época, fez o que queria fazer. Já veio, já resolveu o que tinha que resolver, e vocês já trataram de tirar outra coisa. Vai acontecer com o Filho do Homem também. Então, é outra passagem que Kardec usa aqui. Vai gravando aí. Depois eu vou perguntar. Depois, tem Mateus também. Aí Jesus já está em Nazaré e Herodes ouve falar de Jesus. O rei Herodes ouviu, pôs o nome dele e se tornou público. E dizia, João Batista se levantou. Ele tinha acabado de matar João, mas ele tinha matado João Batista, tirou a cabeça dele. João Batista se levantou dos mortos e por isso os poderes operam nele. Ou seja, João Batista foi levado até Herodes por um pedido
porque ele promovia algumas coisas que não deveriam ser promovidas, batia algumas coisas, falava mal de algumas coisas. Então ele falou, ressuscitou, porque eu matei João Batista agora, há pouco tempo, e ele opera coisas que o João Batista era dito que operava, então ele ressuscitou. Ouvindo isso, Herodes dizia, João, o que eu decepei, esse ressuscitou, pois o próprio Herodes mandara prender João, e o amarrou na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe. Filipe é irmão dele, Herodes Filipe, seu irmão, que casou-se com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, para ficar falando mal dos outros. Herodias guardava ódio e rancor por ele, queria matá-lo e não podia. Então, por que Kardec usou essas 3 passagens? Porque o tema que ele vai abordar aí, nesse ressurreição, reencarnação, é que o fato de alguém morrer e voltar já era algo que o judaísmo aceitava. O nome é diferente. O que diferia? O nome. Já era um dogma do judaísmo. E Kardec fala, era tido, como é que pode Jesus ser João Batista ressuscitado? Eles têm quase a mesma idade, ele um pouquinho mais velho, João um pouquinho mais velho. Como é que pode isso? E Kardec fala, essa dúvida se deu porque não tinha a capacidade, o entendimento que a gente tem hoje sobre o que é nascer de novo. Nascer de novo podia valer. Isso é um exemplo que Kardec dá. No Lázaro, que ressuscitou, mas com o mesmo corpo, mas podia se dar também alguém que eu matei semana passada está aqui fazendo a mesma coisa que não deveria, tá? Segundo a pessoa que matou. Então, era assim, a ressurreição, e ressurreição é uma palavra que em português vem do latim resurrectum. Resurrectum é a forma passiva de levantar-se, né? Traduzindo é levantar-se. Então, assim, é levantar-se de novo. Levantar segundo aqui, é por isso que eu gosto do Novo Testamento segundo o Haroldo, porque ele estudou grego, hebraico, para escrever. Então, e estudou a doutrina judaica também. Então, ele falou o seguinte, o termo deitar-se e levantar eram, digamos assim, eufemismos para dizer que a pessoa morreu ou ressuscitou, ou nasceu, levantou-se. Beleza, nasceu, morreu, deitou-se. O que a gente fala? No português e principalmente no Brasil, a gente gosta muito de eufemismo. A gente tenta abordar os temas fazendo um cercado. O Lourenço, o cantor que mais tem eufemismo na língua portuguesa. A pessoa desencarnou, subiu no telhado, foi na terra dos pés juntos, bateu as botas, enfim. A gente gosta de inventar, graças a Deus. É uma língua que dá para poetizar bastante. Então, por que ele citou esses 3? São 3 passagens que a ressurreição, no caso judaico, e reencarnação, no caso nosso, é abordada. Então, a ressurreição, isso aqui, você desencarnar, ou seja, sair da matéria, o espírito permanecer vivo, e principalmente de maneira individualizada. Ele não vai para um todo e perde sua individualidade. Ele continua sendo aquilo que ele era. Já era algo aceito no judaísmo. Eles não usaram esses termos todos porque eles não tinham a literatura que a gente tem para ficar estudando isso. Agora a gente pode ficar estudando isso, como a gente está estudando isso. Então ele usou essas 3 passagens justamente por isso. Olha, isso já era um dogma judaico. Esse lance aí de pessoa morrer e voltar, completamente possível. Não, aí ele fala, não era possível, Kardec, não era possível Jesus ter sido João. Por quê? Porque não tinha como ele nascer de novo, a coisa não vai acontecer. Mas ressurreição neste momento para o judaísmo e reencarnação é a mesma coisa. O que muda? O que a gente tem, a capacidade de a gente ter informação. A informação. A mesma coisa que mudava da medicina no século VIII e da medicina agora. Medicina igual. Mas só que
A gente tem mais informação, mais capacidade de produção, enfim. Então, é isso que ele começa assim. Eu resumi bastante, porque são 17 itens. Mas ele fez isso de maneira mais esmiuçada, então leiam aqui. Vão lá, que é bom. Então, depois do item 17 ao 23, tem um título. Ele fala assim, que a doutrina da reencarnação fortalece ainda mais os laços familiares do que uma única existência. Se morreu o corpo, morreu a individualidade, para de existir. Por que ele fala isso? Porque na família, principalmente, é onde se dá as ligações mais longas entre os espíritos. Os espíritos vão se reencarnando, na maioria das vezes, juntas. Ora como um membro da família, ora como outro. Por quê? Kardec explica isso. Porque a ligação, o afeto, o sentimento se dá de alma para alma, de espírito para espírito. O material te ajuda naquela situação. Então, o amor de mãe para filho, de marido para esposa, de irmão para irmã, irmão para irmão. Isso aí se dá por uma circunstância daquele momento. Conforme você vai reencarnando com aquela outra individualidade, com aquele espírito, de outras maneiras, você vai alargando esse teu sentimento. Você acaba por conhecê-lo de diversas maneiras diferentes. Então, se fosse uma maneira só, se você achasse que a sua mãe ou seu pai fosse mau pai, mau mãe, eu nunca mais gostava daquela pessoa. Que não. Amo minha mãe, amo meu pai. Na próxima vem teu irmão, você vê. Na próxima vem teu filho, você vê o que você passou. Então, porque eles passaram para te criar, agora você vai criar eles. Então, a doutrina da reencarnação, diferente da doutrina material de acabou, ela fortalece esses laços, porque o espírito aprende a amar o outro como espírito, independente de como ele é fisicamente, de como ele é, de qual circunstância ele está dentro de uma sociedade. Sociedade, estou falando família também, que é parte da sociedade. Como mãe, como pai, o amor, o respeito, a admiração, o carinho, vem de maneira mais ampla, por conta da reencarnação, porque você aprende a ver aquele espírito na totalidade do que ele é, do que ele pode fazer. Kardec ainda levanta aí uma indagação, que é o seguinte, mas não tem espírito, ele fala assim, mas tem espíritos que você vê que é completamente diferente da família. Lídia está falando isso aí. Completamente, a família inteira é assim, tem uma pessoa que não tem nada a ver, você nem parece ser da família, foi adotado. Ele fala, porque de vez em quando é necessário. Porque se aquela família já está num grau de evolução aí, já caminhando junto há muito tempo, e precisa que outro espírito também chegue, dê uma acelerada na evolução dele, que ele está recalcitrante em algumas coisas, não, pega ali e bota ali, por quê? Porque eles são bons de fazer isso aí. Nesse negócio aí, eles já estão fazendo bem. O que ele vai fazer? Então bota ele lá. Mas a gente nunca viu, não tem problema não. Vai ajudar igual. Então, a exceção é essa, normalmente, mas... E quando não vem pessoas, espíritos, para isso, para ajudar essa família aqui já entendeu essa parte daqui. Já entendeu, os caras são bons. Esses espíritos aí, ó, já vem fazendo isso, ó. E estão encarnando junto, ó. Então já vem ali seguindo mais ou menos o mesmo padrão, todo mundo e tal. Pô, mas esse aqui não tá. Então joga ali, por quê? Porque não sabem fazer, não é o que eles vão fazer. Então, além de fortalecer já os laços que já existem, ainda cria novos. Porque a partir daquele momento, aquele espírito que chegou pela primeira vez naquele núcleo de espírito, provavelmente vai criar afeição, muito mais melhor também. Beleza, até aí, gente? Isso tudo está em 5 itens.
Então leiam, pelo amor de Deus. Aí a gente já começa as instruções dos Espíritos. Então aqui foi o que o Kardec trouxe para a gente, vindo dos Evangelhos. O primeiro item são só essas passagens que vocês podem ler. Esses 5 aqui. Aqui começa a instrução dos Espíritos. E é assim na maioria dos capítulos vou falar a maioria porque eu não sei se são todos, mas a maioria dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Existe a interpretação da passagem bíblica e existe a instrução dos Espíritos. Isso aqui é um Espírito falando o que quer dizer aquele tema que o Kardec abordou. 24 e 25 são psicografias. 26 é uma nota. 24 e 25 são do mesmo Espírito, São Luís. Então, começa com uma pergunta. Qual é, ou quais são os limites da encarnação? Essa é a pergunta que Kardec fez. E São Luís vai responder. Veja bem, ele não perguntou quais são os limites das reencarnações. Ele não perguntou se pode ficar reencarnando para sempre ou se você tem 50. Usa com cuidado. Igual criança, minha mãe falava comigo, vou te dar R$1. Naquela época R$1 valia um pouquinho mais. Vou te dar R$1. Não vai comprar tudo de bala. Tinha que comprar bala e outras coisas. É isso, não é R$1 da minha mãe. Pode ter sempre? Pode ter sempre. Você vai reencarnar quantas vezes for necessário. É o limite da encarnação. A gente está trabalhando a encarnação da criação do espírito. Ato contínuo, ele foi criado, ele precisa agir na matéria. Então ele precisa se revestir de algo que seja material, que tenha um quê material, para poder agir na matéria. O nome disso é perispírito. Segundo a Kardec. Perispírito, ele que criou essa palavra. Perispírito, peri em latim próximo de, ao redor, junto a. Então, perispírito é que fica ao redor, próximo do espírito, junto ao espírito. Ele precisa agir na matéria. Então, ele já foi criado, ato contínuo, encarnou. Ele já criou matéria para ele, porque senão ele não consegue fazer o que ele tem que fazer, que é evoluir, é agir na matéria, é criar, ser co-criador em menor escala. Então, assim, quais são os limites? A pessoa vai encarnar. A pessoa, né? Ou o espírito, ou ser. Foi criado perispírito. Para onde ele for, para o mundo que ele for, porque o espiritismo, dentro da doutrina, trabalha com a pluralidade dos mundos habitados. Então, os mundos por aí são habitados. Tem ET. Então, ele fala, o perispírito é criado. O perispírito vai fazer a ligação do espírito para a matéria mais densa. Para isso aqui que a maioria vê comumente. Carne, roupa, essas coisas. Vidro, liga metálica, qualquer coisa. Ele vai fazer essa ligação, o perispírito. Então ele fala, com o caminhar do espírito, essa matéria mais densa, ela vai se depurando. Você vai evoluindo, vai passando de um mundo para o outro. Então, essa matéria vai ficando menos densa, até essa matéria se confundir com o perispírito. Então, segundo aqui São Luís, ele fala o seguinte, olha só, conforme o espírito vai evoluindo, e ele for encarnando em lugares de matérias menos densas, mais sutis, a própria encarnação dele, a própria carne, vai se mesclar, vai ser a mesma coisa com o perispírito dele.
A mesma matéria que ele vai usar para agir na matéria vai ser o perispírito. A encarnação, e ele fala, o São Luís fala, a encarnação, como a gente trabalha, a encarnação como a gente trabalha aqui, só existe em mundos inferiores. É o que você falou na terça-feira. Não, porque então lá eu sou, pelo que você está me dizendo, lá eu sou encarnado. É por isso. Porque, dependendo do adiantamento do espírito, onde ele está encarnado, o perispírito e o corpo dele é a mesma coisa. É sutil igual o perispírito. Então a encarnação dele é completamente diferente. Então São Luís adverte, olha só, a encarnação do jeito que vocês trabalham aí só existe em mundos inferiores. Ela fica completamente diferente dos mundos mais evoluídos. Allan Kardec trabalha com 5, né? Primitivos, própria expiação, regeneração, felizes e ditosos e celestiais. Né? Então, nos mundos mais adiantados, a encarnação é completamente diferente do que trabalha aqui. Quando a gente chegar lá, a gente estuda de novo lá como é que é a encarnação, por enquanto a gente estuda aqui, na matéria mais densa mesmo. E ele fala ainda mais coisa. Ele fala o seguinte, o próprio perispírito também evolui. Foi o que você falou também. Porque você tem que agir na matéria. E o adiantamento moral e intelectual está no espírito, não na matéria. Então, se você tem mais capacidade, e você precisa agir na matéria, o teu perispírito tem que ter mais capacidade igual, senão você não consegue. E o perispírito também se depura. Ele fala que o perispírito vai ficando tão diáfano, que nem parece que existe um perispírito ali, parece que é o próprio ser ali. Então, na evolução, depois que você não precisa ter uma encarnação em que você não encarna do jeito que a gente entende, do jeito que a gente vive, ou seja, por isso que fala, ele não encarna mais em lugar nenhum. Ele encarna em algum lugar, o problema é que a encarnação é completamente diferente da nossa. Ele não precisa estar aqui. Então, a gente fala aí, grosso modo, que o espírito não encarna mais. Aquele espírito lá já evoluiu o suficiente e não encarna mais. Por que não encarna mais? É que a encarnação é completamente diferente. Ele está com o corpo de lá. Mas só que o corpo de lá não tem nada a ver com o corpo daqui. O corpo de lá é melhor que até o que o espírito daqui. Então, quando digo melhor, menos tempo, com mais possibilidades de ação. Então ele fala isso, inclusive, depois que fica só o perispírito, porque se confunde o corpo e o perispírito também vai evoluindo, vai ficando mais sutil, até ficar sutil o suficiente. Até um limite, que a gente não sabe qual é, mas tem um limite. Porque o perispírito também é matéria, então tem limite. Até aí, tudo muito bem? Alguma dúvida? Testemunhos? E no 25 e 26, Kardec pergunta, entendi mais ou menos aí o que você está falando, mas qual é a necessidade disso acontecer? Porque se acontece, se está dentro da lei de Deus, e Deus é soberanamente bom, sábio, justo, tem que ter uma necessidade, isso não é à toa. Qual é essa necessidade? São Luís responde, primeiro, ação na matéria. Você encarna, então você precisa agir na matéria, senão não tem outro jeito. O espírito criado não é material. Então ele precisa agir na matéria. Então encarna esse espírito. Problema nenhum. Tá. Então todo mundo encarna. Todo mundo encarna. Criou, encarna. Beleza, entendi. Mas encarna em mundo? Encarna em mundo. Vai no mundo aí, encarna nos mundos. Fechou. Mas encarna quantas vezes em cada mundo? Fala, pô, Gabriel, mas aí é o seguinte, não pode haver
Porque Kardec fala, não existe uma encarnação só em cada um. Por quê? Porque você tem uma gama imensa de coisas para você aprender naquele lugar ali, com diversas pessoas diferentes e com uma em diversas situações diferentes. Por isso que ele fala que os laços de família são melhor empregados com a lei da reencarnação. Então, ele fala assim, não tem como. Porque assim, uma encarnação aqui, tá, e ficou eu, Lídia, Aline, ficamos aí. Agora a gente vai lá para o outro mundo. Mas para fazer o quê? Não sei. Porque as condições são diferentes, lá vai funcionar diferente. Eu só vou aprender uma coisa aqui. Se é que eu aprendi de primeira, é difícil aprender de primeira. Então, para mim, pelo menos, vamos para lá? Não tem como. Você vai ficar trabalhando aqui até realmente você conseguir entender isso aqui para poder entender lá, porque senão você não vai conseguir trabalhar lá também. Porque qual é a necessidade da encarnação? Ação na matéria, ou seja, trabalho. Se você não está conseguindo aqui, você também não vai conseguir lá direito não, cara. Então é melhor você ficar aqui até entender tudo. Aí você chega lá e vai procurar lá. Ou você, mesmo podendo procurar lá, fica aqui, porque tem pessoas, espíritos, outros que você ama e quer que vá lá contigo. Não foi assim com o Bezerra de Menezes? Que poderia ir para outro mundo, encarnar em outro mundo, falando, não, tem pessoas aqui que eu preciso ajudar, vou ficar aqui. Pois está aqui ajudando a gente, né? Poderia estar aprendendo coisa nova. E está. Só que poderia encarnar do lado. Está aqui, trabalhando, a gente é chato, a gente erra pra caramba. E pior de tudo, a gente acha que está acertando. Aí quando tu tem certeza que tu está certo e tu está errado, o que tu faz? Tu não ouve. Não, a gente é assim, todo mundo. A gente fica nessa. Renúncia do Emmanuel. Nossa, bem dela, acho que deveria estar um lugar muito melhor. Alcione, né? Possível, né? Não é? É de Sirius, né? Mas é o nome da personagem, se não me engano, é Alcione, né? Alcione. Ela saiu de lá, ela já estava lá, né? Pois é, ela saiu. Ela já, por quê? Porque tinha alguém que encarnou com ela, ó, que ela amou de diversas maneiras, falou assim, não tem como eu deixar esse espírito aí, fazendo o que ele está fazendo. Por quê? Porque eu amo, o meu amor é da minha alma, do meu ser, para o ser dele. Independente do que ele esteja fazendo, independente de como ele está, o meu amor por ele é assim. Então, a gente trabalhou aqui muito com a expressão Cristo, e o Espiritismo entende o Cristo como, digamos assim, uma função, você gerir ali um órgão. Então, o amor de Jesus, que a gente entende, o nosso Cristo, né, que a gente conhece como Jesus, porque foi assim que ele encarnou. Para ele encarnar, para ele administrar isso aqui, ele poderia estar em outro lugar fazendo outra coisa com outro tipo de gente. Ele está aqui, pacientemente, aturando a gente, aí vem encarna, que deve ter dado um trabalho do caramba. Não deve ter sido fácil encarnar Jesus aqui. Encarnar Jesus num planeta melhor já deve ser complicado. Aqui, bom, não é fácil. Então, o Espírito que o Emmanuel, no Caminho da Luz, falou que recebeu a Terra das mãos de Deus, né? Ele usa das mãos de Deus, ainda a bola de fogo, o trabalho que ele está tendo com isso aqui. Recebeu, tem que criar, e testa elementos, então, no Caminho da Luz, e testa elemento, e faz, não deu certo, e faz assim, faz assado, aí começa, aí agora vem os espíritos lá de outro lugar, porque esses aqui precisam dar uma agilizada que recebe espírito de outro lugar. Porque o amor dele, por nós que ainda não chegamos onde ele está, é de alma para alma. É do ser dele para o nosso ser. Então, eu acho que eu vou encerrar assim, que é a melhor coisa que eu faço. Daqui para frente eu só vou falar besteira. Então, boa noite, muito obrigado, que Deus abençoe a todos.